Bom, vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática, nossa disciplina de Cálculo 1, e hoje vamos falar a respeito dos conceitos iniciais a respeito de limite. E para tal, vamos logo dar início à nossa aula. No início da nossa aula, a respeito do conceito de limite, nós temos a seguinte coisa, que nós precisamos conhecer ou saber o que é uma função contínua. E aqui, de antemão, o que você vai ter por conhecimento é que uma função contínua é um ponto P em todo o seu domínio, é uma função cujo gráfico não apresenta salto em P. Então, para que uma função seja contínua em um determinado ponto, lembre-se, ela tem que existir naquele ponto, logo ela não pode ter saltos. Ou seja, aqui você está olhando para uma função contínua. Você vai notar que em todo o seu percurso, ela não apresenta salto. Ou seja, nesta primeira situação, o que é que você vai notar? Que aqui não há saltos com respeito à função neste ponto determinante P. Ou seja, aqui, quando eu coloco um valor de x igual a P, ele me dá um valor de f de P neste ponto específico, portanto, ele existe nesse ponto. No entanto, quando eu olho aqui para a função g, o que é que eu vou observando? A função ela vinha com a descrição até aqui. Nesse caso, quando o p, x for igual a p, a função ela é igual a g de p. No entanto, ela tem um salto. Nesse salto, o que é que você vai observar? Que por essa parte, a função ela deixou de ser contínua, tá ok? Portanto, na primeira aqui que a gente viu, a função ela é contínua em P, já aqui a função não é contínua em P, pois quando ele olha para a esquerda de P, ao se aproximar de P, esse valor se aproxima de G de P. No entanto, quando eu pego pela direita de P, que eu observo que o valor ele não se aproxima de G de P, e sim de um outro valor estaria aqui em cima. Portanto, você teria que essa função G ela não é contínua em P. Tá? Agora, a observação que é importante, o que ele está colocando aqui com relação a essa função f? À medida que x se aproxima de P, quer que pela esquerda, quer pela direita, os valores de f de x, eles se aproximam de quem? Eles se aproximam de f de p. Agora, quanto mais próximo x estiver de p, mais próximo f de x tem que estar que não é p de x, tá? Mas de f de p, tá ok? Agora, na outra função que nós olhamos aqui, que é a função g, quando o x se aproxima de P pela esquerda, ele se aproxima de G de P também pela esquerda, ou de baixo para cima. No entanto, quando eu olho para o P, a aproximação pela direita, veja que o valor não se aproxima de G de P, mas sim de um outro valor. Seria um G qualquer aqui, sei lá, poderia ser um P', já que ele não se aproxima de P, é como está se aproximando pela esquerda. Bom, um outro exemplo a ser considerado são as funções f de x igual a x e a g de x. Veja que nesse caso a g de x é dado por 1 se o x for menor ou igual que 1 e 2 se o x for maior do que 1. Veja os gráficos aqui destas duas funções. A primeira, não há dúvida que em P, veja que o valor do f é igual ao f de P. E aqui, se ele aproxima pela esquerda ou se ele aproxima pela direita, o valor de f se aproxima de f de P. Portanto, neste caso, a função ela é contínua. No entanto, quando eu olho para a função aqui g, quando eu pego o valor aqui para P qualquer, no caso x igual a 1, quando eu aproximo pela esquerda, esse valor se aproxima de 1.
Mas quando ele se aproxima de 1 pela direita, observe que o valor se aproxima de 2. Então eu estou indo para dois valores diferentes. Logo, que eu posso afirmar para vocês que vemos que intuitivamente a função f ela é contínua em todo P de seu domínio. No entanto, quando eu olho para G, G não é contínua em P igual a 1. No entanto, ela é contínua em todo P diferente de 1. Por quê? Se eu pego um P, vamos supor, menos 1 aqui, ó, quando o valor de x se aproxima pela esquerda ou pela direita de menos 1, o valor sempre vai para quanto? Para 1. Veja a mesma coisa com relação a... Aqui vamos supor que eu pego um 5. Se ele se aproxima pela esquerda ou pela direita, o valor sempre vem para cá, ou seja, vem para 2. Portanto, se eu pego um P aqui diferente de 1, na função G, esta função passa a ser contínua. Tá? Vamos agora para a definição intuitiva de limite, tá, ok? E neste caso, o que é que eu tenho por essa definição? Intuitivamente, dizer que o limite de f de x, quando x tende para P, é igual a L, é a mesma coisa de eu escrever simbolicamente o que? Limite de quando x tende para P de f de x igual a L. Ou o limite de f de x quando x tende a P é igual a L. Nesse caso, significa que quando x tende para P, o f de x tende para L. Isso seria uma definição intuitiva de limite. Neste caso, vamos tomar aqui esta situação. Se você olhar aqui, quando x tende para P, o que acontece com f de x tende para f de P. Portanto, se eu olho aqui para esse P, x igual a P, o valor da função é f de P. Neste caso, eu estou tomando uma função contínua em P, e eu posso afirmar para você que o limite de f de x, quando x tende para P, é igual ao f de P. No entanto, quando eu olho para essa outra função, note que ela há um pulo, aqui, tá? Há um salto. Quando eu olho para x igual a P, o valor é igual a L. E eu não estou afirmando aqui que esse valor é o f de P, tá? Pode ser, mas aqui eu estou afirmando que é L. Mas aqui ele há um salto. Ou seja, quando x tende a P, o f de x tende para quanto? Para L. Neste caso, o limite de f de x quando x tende a P é igual a L. E veja essa situação. Esse exemplo. Eu tenho aqui que calcular intuitivamente quanto é o limite de x mais 1 quando x tende para 1. Se você faz uma substituição simples, seria aqui 1 mais 1 que é igual a 2. Mas vamos pensar a seguinte coisa. Se o x for igual a 2, o x mais 1 vai ser igual a quanto? A 3. Se eu coloco o x agora 1,5, aqui vai ficar 2,5. Se eu pego 1,1, que vai para 2,1. Vamos aproximando cada vez mais esse x de 1. Quando eu pego 1,01, aqui vai para 2,01. Se eu pego 1,001, aqui vai para 2,001. Vamos agora pegar um valor agora bem menor do que 1, 0,5, aqui fica 1,5. Se eu pego 0,9, aqui fica 1,9. Se eu pego 0,99, aqui fica 1,99. Se eu pego 0,999, aqui vai ficar 1,999. O que está acontecendo? À medida que o x se aproxima cada vez mais do 1, seja pela direita, seja pela esquerda, esse valor vai cada vez mais se aproximando ele se aproxima cada vez mais de 2. Seja aqui, seja aqui. Se eu peguei pela direita, ele se aproxima de 2. Se eu peguei pela esquerda, também se aproxima de 2. Portanto, intuitivamente, o limite de x mais 1, quando x tende para 1, é igual a 2. A gente vai ver futuramente. Na realidade, bastava substituir 1 mais 1, que daria, no lugar do x,
substituiria por 1, cujo resultado da soma vai dar 2. E aqui você vai observar o gráfico. E nesse gráfico, você vai observando que nós pegamos primeiramente um x se aproximando pela direita, e aqui os valores foram se aproximando a 2, nesse caso. Quando eu aproximei pela esquerda, também aqui se aproximou de 2. Portanto, nesse caso, e é bem interessante que se você pega o f de 1 vai ser igual ao limite. O limite de x mais 1 quando x tende para 1, tá? Coincide com o f de 1, tá ok? Bom, dando prosseguimento, ele quer saber intuitivamente quanto é este limite. Bom, qual o valor desse limite nesse caso? Quem poderia me responder? Você está tentando aí em casa fazer? De que forma eu poderia encontrar esse valor aqui? Qual seria o resultado desse limite? Bom, para que a gente possa estar respondendo, antes de mais tudo, veja que ele diz que o x tende a 1. Ele não afirma que esse valor é igual a 1. Portanto, se ele se aproxima de 1, eu vou ter a seguinte situação aqui. Primeiro, se eu estou tomando o f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, se você substituir aqui o valor de x por 1, fica 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Vai dar 0 dividido por 0. Não dá. Só que nesse caso eu tenho que considerar que o x tem que ser diferente de 1. O denominador não pode ser 0. Neste caso, f não está definido em x igual a 1. Isso aqui eu acho que está claro para cada um de nós. Vamos aqui nesse caso, tomar aqui para x diferente de 1, eu tenho que f de x é igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Vamos lembrar aqui que eu tenho uma diferença de 2 quadrados na parte superior. E quando eu tenho uma diferença de 2 quadrados, eu posso transformar o produto da soma pela diferença. Neste caso, ficaria, tira a raiz de x ao quadrado é x, raiz de 1 é 1, portanto eu fico com o produto da soma de x mais 1 pela diferença, no caso, x menos 1. E note que nesse caso eu posso aqui simplificar o x menos 1 com x menos 1. Dá 1, dá 1. Por que eu pude fazer isso? Porque o x é diferente de 1. Guarde essa informação. Tá? Neste caso, f de x passa a ser igual a x mais 1. Ou seja, se eu quero calcular o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende para 1, na verdade eu estou querendo calcular o limite de x mais 1 quando x tende para 1. E neste caso, intuitivamente, eu vou substituir o x por 1, ficaria 1 mais 1, que é igual a 2. E a gente já tinha visto isso na questão, no exemplo anterior. Graficamente, seria isso aqui. Ele não existe aqui em x igual a 1, mas, no entanto, quando ele aproxima pela esquerda ou quando ele aproxima pela direita, não importa para qual lado ele venha, tá? Se eu aproximo pela direita ou se eu aproximo pela esquerda, o resultado sempre vai dar 2, ou seja, ele vai se aproximar de 2, tanto pela direita como pela esquerda, tá ok? E vamos dar continuidade aqui nesse caso. O que é que eu tenho a mais aqui? Bom, o conceito de continuidade. Bom, a gente viu aqui, se f estiver definido em P, f é contínuo em P, f é contínuo em P, se somente se o limite de f de x, quando x tender a P, for igual ao f de P. Então, a continuidade em um ponto só acontece se o limite de f de x, quando x tender a P, for igual ao f de P. Bom, veremos também que se o limite de f de x, quando x tender a P, for igual a L, e se f não for contínuo em P, então L será aquele valor que f deveria ter em P para ser contínua nesse ponto. Veja bem, se o limite for igual a L e esse f não for contínuo em P,
Então, L deveria ser o valor que F tem que assumir, ou deveria assumir, para que a gente tenha em P a continuidade nesse ponto. Tá? Aqui, o que a gente vai observar? Que F não é contínua, não está definida em P. Okay? Por que ele não está definido em P? Porque quando eu pego x igual a P, aqui, olha, veja, a bolinha está aberta, houve um salto. E o resultado aqui deveria ser L. Mas o que ele está informando para nós? Que se eu pegar o valor para x, seja vindo pela direita ou pela esquerda de P, o valor do meu limite, seja, o valor do meu limite tende para L. Então, se o x tende para P pela direita ou pela esquerda, depois a gente vai estar falando a respeito desses limites laterais, tá? Então, se o meu x tende a P pela direita ou pela esquerda, e minha função, o resultado, tende a L pela direita ou pela esquerda, no caso de x, isso implica dizer o quê? Que o limite de f de x, quando x tende a P, é igual a L. Foi o que a gente viu? O f não está definido em P, então a minha função ela não é contínua em todo o seu trajeto, porque aqui houve um salto, uma bolinha. No entanto, L é o valor que f deveria ter em P para ser contínuo em P. Então, se nesse caso nós temos isso, o limite existe, no entanto, não há continuidade de f em P. Essa função ela é contínua em qualquer valor diferente de P, mas em P ela não é contínua, ou seja, ela não está definida em P. Tá? Ela não é contínua em P. Tá? E aqui você vai olhar para aqui. Veremos que se o limite de f de x, quando x tende a P, for igual a L, e se f não for contínuo em P, então esse L deveria ser o valor que a função iria assumir em P, tá? Caso existisse, ou que deveria existir. Outra situação seria essa. Aqui nós estamos vendo que esta função ela tem um salto. O resultado do meu limite, quando x se aproxima de P pela direita ou pela esquerda, deveria ser L, ou a função deveria assumir esse valor de L. Neste caso, f está definida em P. Veja bem, ela está definida em P. Por que ela está definida em P? Porque quando eu pego um x igual a P, o resultado foi f de P aqui em cima. Então ela está definida. No entanto, o L é diferente do f de P. Ou seja, L é o valor que f deveria ter em P para ser contínua em P. Então o que você vai notar aqui? Ela não é contínua em P, porque ela teve um salto. Tá? Então vamos aqui dar continuidade para a definição intuitiva de derivada. E aqui já prometo para vocês que a gente vai estar encerrando nosso assunto. Tá? A gente não vai demorar tanto mais nesse ponto, tá ok? Então vejamos aqui. A derivada de f em P é definida pelo limite. Qual o limite? Olha, veja bem. A derivada que é representada por f' de P, tá? Isso é a definição de derivada, você vai ver isso mais adiante, que é só uma intuição. O limite de f de P mais h menos f de P sobre h, quando h tende para zero, isso aqui nada mais é do que a definição de derivada. Portanto, este limite aparece de forma natural quando se procura definir a reta tangente ao gráfico de f, no ponto P, f de P. Já já eu mostro o gráfico para vocês. O outro ponto é, esse quociente f de P mais h menos f de P sobre h, chamado às vezes de razão incremental, nada mais é do que o coeficiente angular da reta. Então isso aqui eu acho que você já conhece. Da reta essa que passa pelos pontos M, dado por P, f de P. Veja que esse ponto é o mesmo que nós colocamos aqui, tá ok? Além do mais, ele coloca um novo ponto N, que é dado por P mais H, f de P mais H, no gráfico de fx, ou seja, veja o nosso gráfico. Está aqui um ponto P, tá? Coloquei aqui o ponto P, aqui você tem o f de P.
Nesse ponto, ó, você tem o ponto M. No entanto, quando eu pego aqui um certo H, eu teria P, mas esse certo H ficaria P mais H. E a partir desse valor de P mais H, você tem o F correspondente a ele. E neste ponto, seria o ponto correspondente a P mais H, F de P mais H. O que é que nós vamos observar aqui? Que daqui para cá, você tem H. Mas daqui para cá, ó, essa parte que eu estou sublinhando aqui, ou pintando, vai formar um triângulo retângulo, onde um dos catetos é o F de P mais H menos o F de P, e aqui o outro seria H. Se você olha essa aberturazinha, que eu posso chamar de alfa, a tangente desse ângulo alfa nada mais seria do que o F de P mais H menos F de P sobre H. Portanto, vejamos aqui o que ele está colocando. É que esta é a equação da reta S, que passa pelos pontos P e N, tá? Só mudar aqui um pouquinho essa cor. Então, esses pontos aqui, P, M e N, observe que eu tenho uma reta S passando por ele, e essa equação ela é dada por y menos o F de P igual ms vezes x menos P. Ou seja, essa mesma função ela é dada por y menos o F de P dividido por x menos P. Mas só que aqui a gente está escrevendo de uma forma um tanto quanto diferente. A pergunta que eu tenho que fazer é: de que forma eu posso ter essa escrita melhor? Tá? Então, nessa pergunta, você vai ter que ter um jogo de cintura, né? Então, essa parte aqui, ó, como é que eu poderia repensar desta maneira? Lembre-se da seguinte coisa: o y aqui seria a minha função. Lembre-se que ficaria y menos f de p. Então, meu y nada mais é do que o f de p mais h. E por que mais p mais h? Ele está chamando esse termozinho aqui, ó, x menos p, ele está chamando de h. Portanto, o y, que seria o f de x, né? Ele se torna agora p mais h. Tá? Aí você tenta descobrir isso aí de forma mais prática. O que eu posso observar aqui é que quando h tende para zero, o que é que eu posso dizer? Que o n tende a m. E neste caso a reta vai se tornando mais próxima de t. Ou seja, à medida que esse ponto n ele vai vindo para cá, ó, vai se aproximando, ele tende a se encontrar com m. E quando ele se encontra, você tem a reta tangente t. Tá? Neste caso, essa expressão, que é o f' de p, ou a derivada de f em p, seria, na realidade, nada mais, nada menos do que o coeficiente angular. Portanto, a reta t é denominada reta tangente ao gráfico de f no ponto P, f de p. Tá? Vejamos agora alguns exemplos, começando por este, a qual ele pede para que a gente venha calcular quem seja o limite, utilizando a ideia intuitiva, no caso, quando p for igual a 1. Vejamos aqui alguns cálculos. Tá ok? Então vejamos. Aqui ele está colocando para nós que a função f de x ela é igual a quem? A x ao quadrado. A pergunta que eu tenho que fazer: quanto é a derivada quando o x for igual a 1? Bom, para tal, o que é que nós vamos fazer aqui? Primeiro, vamos lembrar a definição da derivada. Nesse caso, derivada para x igual a 1. Ela é dada por quem? Pelo limite de quem? Da função. Lembra lá como é que era escrito? F de p mais x, ou seja, desculpa, p mais h. Então é 1 mais h menos o f de quem? De 1, que é o valor de p.
isso dividido por h, quando x, desculpa, isso mesmo, não, desculpa, não é x, é quando h tende para zero. Depois eu mostro outra maneira, quando nós estivermos usando o valor de x, tá? Neste caso, o que é que eu teria? Bom, você vai ter a seguinte coisa, que essa derivada seria o limite de f de 1 mais h, ou seja, seria o limite, não esqueça sempre de colocar quando h tende para zero, se esquecer isso aqui se torna errada a nossa resposta, tá? Aqui 1 mais h, como o f é x ao quadrado, então ficaria 1 mais h ao quadrado menos o f de 1, ou seja, 1 ao quadrado. Não esqueça que tudo isso está sobre h. Bom, esse resultado vai ficar o quê? O limite quando h vai tender para zero, de quem? 1 mais h ao quadrado é 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 mais h, ou seja, 2h, mais h ao quadrado. Quadrado da soma de dois termos, isso menos 1 sobre h. Veja que aqui eu vou poder simplificar o 1 com menos 1, e vai sobrar para nós quem? Que essa derivada de f quando x for igual a 1 vai ser o limite de quem? De 2h mais h ao quadrado sobre h. Ou seja, tudo dividido por h, você já pode colocar que aqui vai ficar 2 mais h, quando h tende para zero. Ora, intuitivamente, nós podemos até concluir já aqui o f de 1 vai ser igual a quanto? A 2 mais 0, ou seja, é igual a 2. E essa seria a nossa resposta, ok? Só um detalhe importante, em alguns livros você vai encontrar isso aqui, ó. Eu não esqueço desse pequeno detalhe, colocar entre parênteses aqui, tá bom? Então, essa seria a nossa primeira resposta, que eu posso estar encontrando aqui como solução para o nosso problema. Vamos para mais uma questão, ok? Bom, nessa próxima questão, eu vou dar um tempinho, vou colocar para vocês, mas gostaria de dar um tempinho para vocês tentarem responder, ok? Então, para aí, pensa aí um pouquinho qual seria a nossa resposta. Bom, creio que vocês já pensaram, vamos agora para a resolução. A função continua sendo f de x igual a x ao quadrado, e ele quer calcular agora a derivada não mais em 1, mas em x. Vamos lembrar que essa derivada, no ponto x, seria dada por quem? Pelo limite de, deixa eu tentar escrever aqui de forma melhor, de f de x mais h menos o f de h sobre h. Lembrando que esse h está tendendo para zero. Ora, o que nós vamos fazer aqui? Vamos substituir o f. E como a função é dada por x ao quadrado, onde tem x mais h, substituo aqui. E o meu resultado que eu teria aqui seria quem? O limite. Lembrando, vou logo colocar quando h tende para zero. De quem? Aqui fica o quê? O f de x mais h. Na verdade é x mais h ao quadrado. Menos o f de h, ou seja, h ao quadrado. Isso tudo sobre h. Vou colocar para cá. O f' de x seria igual ao limite de quem? Esse limite vai ficar de que forma? Veja bem, aqui você tem x mais h ao quadrado. Então, ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo termo. Não esqueça que aqui eu tenho que diminuir, é só desculpa que não é f de h, e sim f de x.
Então, vamos botar aqui corretamente, né? O f de x. Então, aqui não é h ao quadrado. Aqui, na realidade, é quem? X ao quadrado. Senão a conta vai dar errada. Então, isso tudo dividido por h, quando h tende para zero. Aqui nós vamos notar a seguinte coisa. X ao quadrado menos x ao quadrado vai embora. Fica para nós aqui quem? O 2xh mais h ao quadrado dividido por h. Portanto, aqui fica o limite. Não esqueça que o h, você pode botar no início ou no final, não há problema. Limite quando de 2xh mais h ao quadrado. Mas aí vem um detalhe. Não esqueça que tudo isso está dividido por h. Vamos apagar isso aqui. Coloca logo esse resultado direto, né? Ok? Coloca logo direto o resultado, que eu não preciso perder tempo. Então, você vai dividir 2xh por h, dá 2x, mais h ao quadrado dividido por h, dá h. O que acontece? Essa minha derivada, a gente viu que, para encontrarmos da outra maneira, quando a gente colocou aqui o exemplo 1, não esqueça que nós substituímos o h por zero, intuitivamente. Agora, não é diferente. Substituindo aqui o h por zero, você vai ficar apenas com 2x mais h, ou mais zero. Portanto, simplesmente 2x. E esse seria o valor da nossa derivada quando eu tenho o valor para x. Tem mais coisas? Vejamos. Temos mais um exemplo. Vamos ver se a gente tem mais um exemplozinho aqui. Não um exemplo, mas mostrar de que outra maneira se poderia estar calculando essa derivada. Tá? Nessa outra maneira de nós calcularmos a derivada, o que é que nós podemos observar aqui nesse caso? Que em vez dele colocar x mais h, ou no caso p mais h, menos o f de p, ele colocou x. Tá? E aqui você vai observando que aqui ele colocou, em vez de h, ele colocou x menos p, que era aquilo que eu tinha colocado para vocês lá no início, que ele fez aquela substituição. Portanto, nesse cálculo aqui, é de suma importância nós estarmos conscientes de que forma nós vamos trabalhar ele. Então, aqui você tem o quê? Que nesta derivada, tá? Nesta derivada, nós temos aqui esse compromisso aqui, está fazendo esse cálculo, ok? E você vai observar que nesse novo exemplo, a gente vai calcular o f de 2, a derivada de x igual a 2, quando x for igual a 2, só que desta maneira, tá? Então, vamos primeiro desenhar aqui a cara de como é que ficaria esta função, tá ok? Então, vejamos aqui o desenho desta derivada, tá ok? Então, eu teria aqui o quê? Que para calcular a derivada agora, eu teria que fazer o quê? O limite de f de x menos o f de p sobre quem? X menos p. Só que o detalhe, agora o x tende para p, e não é mais o h tendendo para zero, tá ok? E ele quer aqui a derivada, tá? Quando x for igual a 2. Então, qual o procedimento que eu vou utilizar para determinar esse valor? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é que se eu quero a derivada quando x é igual a 2, nós já sabemos que nesse caso o limite vai ser o quê? De f de x menos o f de 2 sobre quem? X menos 2. Um detalhe importante, que o x vai tender para 2. Vamos substituir agora. Nós vamos substituir aqui. Primeiro, vamos repetir aqui. Quem é o f de x? Como
assim. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. O f, nesse caso, seria x ao cubo. Tá? Portanto, não escrevi, ficaria x ao cubo menos 2 ao cubo. Sobre quem? X menos 2. Posso sair cortando aqui? Ainda não. Bom, agora eu vou em busca de uma informação de umas disciplinas anteriores, onde nesse caso nós temos o quê? O a ao cubo menos b ao cubo. Isso aqui eu posso escrever como sendo o quê? A menos b, tá? Vezes quem? A ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Se eu posso escrever isso, então essa diferença de 2 cubos aqui passaria a ser quem, na verdade, para nós? Então, essa derivada, esse limite, seria dado por quem? Pelo limite de quem? Lembrando que o x tende para 2, tá? De quem é x ao cubo menos 2 ao cubo? Eu posso escrever aqui, ó. Seria o meu x, aqui seria o 2. Ficando o quê? X menos 2 sobre vezes quem? X ao quadrado mais 2x mais 4 sobre x menos 2. Lembrando que quando você estiver tratando de limite, você pode até fazer aqui uma simplificação, tá? Por quê? Quando você está dizendo que o x tende a 2, você já está informando que ele vai se aproximar muito de 2, mas não indica que ele vai ser o 2. Portanto, o x seria diferente de 2. Portanto, aqui, x menos 2 com x menos 2, eu posso simplificar, dar 1 e dar 1, tá? Por conta da definição de limite. E aqui eu teria o quê? O limite de x ao quadrado mais 2x mais 4, quando x tende para 2. E você vê que eu basta substituir agora esses valores de se eu substituir aqui, ó, o f de 2, eu teria o quê? Eu teria, nesse caso, 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 4. Tá? Portanto, você tem 4 mais 4 mais 4, que é igual a 12. E aí eu teria a minha solução desse problema. Tá? Bom, gostaria de informar para vocês que eu encerro a aula agora por enquanto. Isso aqui é apenas uma ideia intuitiva. Tá? Na próxima aula eu estarei falando da definição de função contínua de forma mais completa. Além disso, com essa definição de função contínua, eu estarei falando sobre a definição de limite de forma mais completa. E aí eu vou precisar de toda a atenção de vocês para as nossas próximas aulas. Lembro que a gente não vai usar tanto a definição, uma vez que esta parte das definições, o cálculo do limite com definição, você vai usar um pouco mais lá na disciplina de análise real. Tá? Bom, então eu vou parar por aqui a nossa aula, depois a gente vai dar continuidade falando um pouco mais a respeito de limites. Tá? Espero, pelo menos nos 4 próximos encontros ou 5 encontros que nós vamos ter, que eu possa estar encerrando limites e já estar fazendo a nossa segunda prova. A primeira prova vou estar colocando para vocês em breve a respeito da parte introdutória de funções. Então pegue seus cadernos, vocês já estudaram a respeito de funções para fazermos uma breve prova. Tá ok? Paro por aqui e até a próxima.